Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, o Pódium com Gregório Ventura. E você sabe que aqui nós trazemos empreendedores, empresas que fazem o sucesso, empresas que pelos seus pilares de sucesso se destacam no mercado empresarial. E hoje eu estou trazendo uma empresa do mercado de varejo, uma empresa conhecidíssima aqui em toda a região norte de Minas. Quando a gente fala o nome, todo mundo sabe quem é e sabe, né, o legado que essa empresa vem construindo. Eu estou falando sim de Noel Gás e eu estou aqui comigo hoje para esse bate-papo especial no pódio com Everton Henrique, proprietário do Noel Gás. Everton, seja bem-vindo! Muito obrigado. que introdução, né? Já começa todo vapor, é isso aí. Fico lisonjeado de estar aqui, né, nesse podcast que como eu falei, desde quando chegou o convite para mim, fico lisonjeado porque mostra que nosso trabalho, né, tem sido reconhecido, e ter esse convite para mim eu fico muito grato e saber que eu estou no caminho certo. Vamos lá. Que bacana, que legal, Everton, show de bola. Gente, é uma das empresas admiradas, né, reconhecidas pelo seu sucesso, e nós vamos buscar desenterrar, né, digamos assim, saber tudo aquilo, né, que muitos de vocês, empreendedores que estão aqui no canal, aqui da região ou de fora também, muita gente fora assistindo o nosso pódio, né, o que é a Noel Gás, por que ela fez esse sucesso. E quando a gente começa, Everton, eu quero saber, quando iniciou o Noel Gás, qual foi a ideia, né? Me conta aí a fundação do Noel Gás, como se deu? Então, a fundação da Noel Gás, ela foi fundada pelo meu pai. Né? Primeiro ele tinha, né, foi CLT, eu falo que meu pai é uma grande inspiração para mim. E ele era CLT, já chegou a trabalhar na Arisco na época, chegou a trabalhar na Coca-Cola e entre outras empresa CLT. E aí foi quando ele decidiu montar uma pequena mercearia. Montou uma mercearia ali de bairro e tudo mais, bem aos pouquinhos e tudo. E aí os clientes procuravam na época, né, gás, como que é. E, né, 32 anos de tradição, mas quando... 32? A Noel Gás tem 32? 32 anos de tradição. Bacana. Então, aí 32 anos aqui atrás era comum o cliente comprar o gás, aquele caminhão que batia, né? Ó o gás, ó o gás! E aí meu pai, né, como um grande empresário, assim, né, eu falo grande questão de visão, que naquela época, né, poucas pessoas trabalhavam com gás, mas não quero trabalhar com gás. E aí começou, né, ele trabalhando ali eu tinha por volta aí de uns 4, 5 anos, e fui sempre vendo ele trabalhando, e ele começou com 1, 2, 3 gazinhos e tudo mais, e aí se deu... eu falo que foi uma visão mesmo de Deus, né, que ele teve, e se deu a origem Noel Gás. Aí foi ele trabalhando. Com a mercearia ainda, com tipo a mercearia e o gás. O gazinho. Aí ele pôs esse nome de Noel Gás, que é o nome dele, isso, né? O nome dele. Noel Gás. Aí ele começou ali vendendo gás e já pôs esse nome, Noel Gás. Noel Gás. E na realidade, o que acontece? O nome mesmo começou com a mercearia, como o bairro lá chama Mercearia Nova Morada, Mercearia Nova Morada, né? Tanto que a razão social era Gás Nova Morada. Porém, o Noel, conhecido Noel é Noel Gás. Como era tipo assim, era o prefeito da cidade, que não existia esse tipo de... O pessoal era habituado em comprar no gás que batia, o gás, aí ficou Noel Gás, lá não, é Noel Gás. E aí começou a pegar, e foi quando ele entendeu, não é Mercearia Nova Morada não, é Noel Gás. E aí... E engraçado, tá? O nome é fácil de falar, de lembrar, né? Lembra do Papai Noel, né? Sim. Noel Gás. Então, querendo ou não, o nome foi muito assertivo, né? O Noel Gás, fácil de falar, rápido, né? Justo. E pegou, né? Justamente, engraçado quando você fala de Papai Noel, o pessoal fala, como assim Papai Noel? E assim... Obviamente que na época ele não foi de maneira proposital, mas a criação da empresa foi no mês de dezembro. Olha! Ficou o Papai Noel do gás, né, gente? Aí é bacana demais, porque hoje, né, quando eu olho de maneira estratégica e analítica, aí você vai, cara, não existe o acaso, né? Foi tudo um propósito de Deus, e assim, graças a Deus nós estamos aí 32 anos no mercado, sempre buscando inovação, tradição e inovação, né?
Ó, duas palavras-chave, né? É que o empresário tem que ter a tradição, porque esse nome, né, é conhecido, que preserva os valores e tem que estar sempre inovando. E me fala o seguinte, como é que se deu o crescimento? Aí ele começou a mercearia lá, aí começou a vender o gás, o nome começou mais a ser conhecido, aí deixou de ser mercearia e virou Noel Gás. Me conta quanto que foi, assim, os momentos, o momento chave de crescimento, né? Que eu imagino que ao longo desses anos teve momentos grandes de crescimento. Você pode citar pra gente quais foram esses momentos aí, que daqui a pouco eu sei que tem as grandes do mundo gás, né? Super Gasbras, entre outras, né? E certamente em algum momento houve uma grande parceria, né? Olhar e falar, nossa, opa, pera aí, esse aqui é um grande cliente, né? Eu tenho que chamar ele pra parceria. Como é que foi isso ao longo do tempo? Quando que houve essa... que você fala assim, nossa, aqui foi o nosso crescimento, ou as nossas etapas de crescimento, né? Onde é que foi esse start para vocês? Se chama entrega. Hoje, se tem uma palavra que resume a Noel Gás, é entrega. Quando eu falo hoje, né, a questão do conceito entrega, ela é maior para mim, obviamente. Mas na época, 32 anos aqui atrás, não existia entrega de gás. Existia, no máximo, o caminhão passar, o gás e pegar o gás. E aí foi quando meu pai, com ideia fantástica, eu só vou começar a entregar o gás. E o veículo era o mais moderno do mundo. Pensa qual veículo era? Um carrinho de mão. Isso? Um carrinho de mão? Cara, carrinho que loucura! Meu pai falou assim, não vamos começar a entregar gás. Ali no bairro, né? O carrinho de mão levava... Que era tradicional o seguinte, o gás chegou, a cliente lá na porta, fazia até fila, você acredita? E aí começou, fazia fila, tinha hora que tinha gás, tinha hora que não tinha, aquele negócio todo, né? Questão de logística mesmo. E aí, o cliente ia pra fila, pegava a senha, meu pai falou assim, eu vou começar a entregar gás. E aí nós começamos a entregar gás com carrinho de mão, né? E aí eu falo que foi ali que eu comecei a respirar, né? Vendo meu pai trabalhando e tudo mais. Eu falei assim, não, vou começar a entregar gás. Eu me senti honrado. Pegava o carrinho de mão, colocava o gás ali. E quando o cliente chegava, né, na fila, agendava o gás, anotava o endereço, papel e caneta. Hoje é tudo sistema, né? É tudo sistema, mas tudo é papel e caneta. E você lá, aquele menininho de quantos anos? Né? Ali eu tinha 7, 8 anos. 8 anos, né? Empurrando o gás. E dava conta? Dava demais. Rapaz, o cara é forte, hein? Eu até brinco com meus colaboradores, aí os colaboradores falam assim, moço, eu falei assim, cara, eu tenho como fazer, porque eu já fiz entrega, aí tem outros que entraram agora, não conhecem a história, né? Fala assim, como assim tem como fazer, cara? Você não já fez entrega na sua vida? Eu falei, irmão, pode descarregar caminhão. E assim, eu lembro que eu fazia entrega nas donas de casa, né? E as donas de casa falavam assim, nossa, eu vou chamar, seu pai tá explorando você, eu vou chamar o conceito de lá, e tudo mais, eu nem sabia o que era, e pegava aquele gás ali, meio que nas pernas ali, sujando a calça, a bermuda que eu estava, e ali foi o grande virada de chave do meu pai, foi implementar a entrega, né? Obviamente que no decorrer do tempo, né, depois de muitas entregas de carrinho de mão, veio a questão da entrega com moto, né, que eu lembro que antigamente era aquele cesto hoje que geralmente o pessoal faz, aquele cesto de plástico. Sim. Aí meu pai amarrou e tudo mais, e vão fazer entrega de moto. Vixe, na época eu lembro na propaganda tinha entrega assim, entrega motorizada. Era tipo assim, entrega de graça hoje. Nossa, e interessante que eu imagino que aí, a partir daí, ali com o carrinho de mão, era mais ali próximo, no bairro. Sim. Aí a partir com a moto, vocês começaram já a começar a entregar em outros locais da cidade, mais longe, né? Mais ou menos isso. Justamente. Eu falo que teve a primeira fase foi o carrinho de mão, depois foi a cargueira, comprar a cargueira, que ali na cargueira a gente já entregava ali pro lado ali do Eldorado, fica ali mais ou menos ali pro lado pro Eldorado, Santos Reis. Sim. E aí tinha bicicleteiro que fazia entrega dali lá no mercado, né? No mercado, ali na Vila São Francisco de Assis. E era tipo mais conhecido. Noel Gás, entrega gás, que começou de carrinho de mão, depois de cargueira e depois implementou a questão da moto, né? Que, como você falou, obviamente, a questão geográfica nossa expandiu exponencialmente. Cara, que bacana.
É interessante, olha para você ver como é que esse crescimento foi se dando, né, gente? Ele foi vendo as oportunidades, foi expandindo, foi crescendo. Quer dizer, né, aquele empresário que ele começou pequeno, mas a mente, a visão, ela ia se ampliando à medida que ele ia percebendo as oportunidades, né? E onde é que o empreendedor tem que estar ligado? Ou seja, ele não parou no tempo, né? Ele não foi lá, montou, lá tá vendo um gazinho aqui e parou, não. Ele foi tendo visão do negócio, né? Fantástico, né? E esse cara aqui, desde pequeno, não saiu do gás, né? Até hoje, né? Porque é a paixão dele, né? Deixa eu te falar uma coisa. E aí, vocês cresceram, né? Se tornaram maiores, né? E aí, a gente sempre ouviu falar. E como é que foi as distribuidoras? Quando é que as distribuidoras olharam e falaram assim, não, lutaram para falar, não, eu quero vocês como parceiro e tal. Houve algum momento assim que vocês viraram, opa, virou aquele cara que vai distribuir, começaram a comprar muito das distribuidoras e aí houve aquelas negociações. Então, quando é que houve esse momento mais intenso, assim, que você deu mais um salto no seu negócio? Então, meu pai, né, como ele mesmo falava, né, não, nasci com o dom empreendedor, mas ele, eu posso dizer que hoje, né, ele se limitou cada vez mais, assim, como ele sabia fazer o negócio, era comprar por 10 e vender por 15, ou que seja por 20, por aí vai. E aí foi quando as companhias, né, em especial a companhia Liquigás na época, que hoje nem existe mais, porque nós sobreviveu a decadência, né, da Liquigás, e estamos aí a todo vapor. E aí a Liquigás na época, que foi a primeira empresa que ele fez parceria, fez parceria. E aí o que acontece? Viu a oportunidade de ter em vista a questão da entrega dele, que na época ninguém fazia entrega de gás, né? Aí foi quando ele começou a conversar e tudo mais, mas ele sempre manteve uma unidade, né? Sempre manteve uma unidade onde que era lá o bairro e tudo mais. E assim, aí no decorrer que a gente foi crescendo e tudo mais, eu fui criando corpo, né, pro negócio, fui identificando e tudo mais. E aí foi quando eu falei com meu pai, vamos fazer um negócio diferente e tudo mais, e PPP. Já era maiorzinho e tudo mais. Aí meu pai falou assim, como assim diferente e tal? Eu falei, não, pai, nós temos que patrocinar, nós temos que fazer o negócio acontecer. Aí meu pai, não, moço, não é assim não. Aí eu falei com ele, eu lembro de um evento, né, na comunidade nossa lá, uma festa padroeira, né, e tudo mais. Aí eu procurei o pessoal da igreja lá e falei assim, pai, eu quero patrocinar. E naquela época, hoje não, né? Hoje tem tráfego pago, tem aquele negócio todo. Mas na época não tinha isso, né? Mas eu sempre tive a visão, cara, os caras que estão crescendo, tem um negócio de patrocínio e tudo mais. Aí eu tinha que pesquisar o que era patrocínio. E aí foi quando eu falei com ele de investir num patrocínio lá na comunidade festa, lá, né? E tudo mais. Não, você é louco, você não tem fácil sentido, não. Você vai gastar o dinheiro aqui e tudo mais. E... Você chegando com a cabeça inovadora lá, o jovem que chega, né? Assim, o filho que chega e dá ideia pro pai, o pai olha assim, mas não tô acostumado a fazer isso. E aí, pai foi e não concordou, não. Eu falei assim, não, pai. Eu falei, pai, não tem como, não, moço. Não tem como a gente não patrocinar aqui no bairro e tudo mais e tal. E aí foi quando ele deu não pra mim. Eu falei, vixe, Maria, não tem jeito não. Daí o que eu fiz? Ele me pagava um valor por mês, né? E tudo mais. Eu peguei esse valor que era meu e falei assim, vou patrocinar. Na hora que ele viu lá, né, o locutor da comunidade falando lá Noel Gás, ele como assim e tudo mais? Eu falei, não, pai, eu peguei o dinheiro que você me paga, você me passa, que eu acredito no negócio. Eu lembro que eu fiz uma faixa com orgulho, moço, aquela faixa de pano escrita com pintura, né? Aquela bem tradicionalzona, hoje quase difícil ver, né? E aí eu coloquei lá, eu lembro até hoje da fala, da faixa. Com muito orgulho, pra você ver, aquela visão anos atrás. Com muito orgulho que a Noel Gás apoia e patrocina esse grande evento. Que legal. E aí deu uma repercussão bacana, valorizou o evento, valorizou a empresa Noel Gás. E de lá pra cá a gente foi na labuta e ralando, e meu pai, não é assim. Aí ele foi vendo fazer sentido. A questão de material gráfico também, ele tinha... tipo assim, ele fazia uma panfletagem uma vez no ano. Eu falei, pai, não tem jeito, tem que fazer. Vamos fazer mais. E aí foi virando a chave cada vez mais. E que legal. E aí, lógico, deve ter vindo, veio rádio, veio aquelas, o pessoal falava imã de geladeira, que você põe lá para lembrar, essas coisas todas. Aí houve esse crescimento, e aí vocês chegaram no que é hoje. Me conta um pouquinho como é que tá hoje, né? A Noel Gás,
Além, a gente fala gás, mas vocês vendem outras coisas ou vocês são focados no gás? Tem outras parcerias? Quantos funcionários vocês têm? Como é que é o modelo seu de negócio hoje? Eu sei que você tem um call center que a gente liga para lá, o pessoal atende. Conta para nós um pouquinho do hoje. Certo. Então, hoje a Noel Gás, né, graças a Deus, e com muito trabalho, graças a Deus, e através de muito trabalho e esforço, a Noel Gás hoje, em Montes Claros, ela é referência, né, graças a Deus. Estamos sempre aí em Minas competindo, né, em consumidor final. A Noel Gás, ela atende 100% hoje o consumidor final. Ok. Que acontece? Em Minas, a gente fica entre o quarto e o quinto lugar, brigando a liderança. Caramba, ali. Que bacana. Isso é bacana, né? Que você pega aí o estado de Minas, o terceiro. Né? Não, Belo Horizonte aí tem grandes cidades como Uberlândia e tudo. Você tá nesse patamar para nós Montes Clarenses, que somos daqui, né? É uma referência muito grande. E aí... Inclusive, acontece muitos, né, revendedores de gás de outros estados, São Paulo, Curitiba, vindo nos visitar para saber qual que é o segredo do gás, qual que é o segredo do varejo, né? Ixi, vai contar para nós. E aí, eu costumo falar, né, que assim, é dedicação, é amar o que faz, né? Como eu te falei, a gente está entre o terceiro de Minas ali. E hoje a gente não atua só no segmento de gás, né? O gás... A água, estamos implementando agora questão de entrega de pão de queijo, né? Eu estou estruturando mais. Sim. E mais outros produtos vai vir que, bem possivelmente, eu estou na fase de negociação, que vai ser a polpa de fruta. Que bacana. Eu entendi que, foi até através de uma consultoria, que o cara falou assim, cara, você tem estrutura fora da curva, você está em pontos estratégicos, em Montes Claros, você tem que implementar mais serviço. Ou seja, você pode usar a estrutura de entrega que você tem, que é fantástica, para colocar outros produtos que tem a ver ali com a dona de casa, com o consumidor aí. Quer dizer, uma estratégia nova que você já está implementando e que vai vir outras questões aí, né? Justamente. Algumas coisas ele está falando em primeira mão, hein, gente? Polpa de fruta aí, viu? Tem mais coisa nova? Você pode falar aqui no pódio. Aqui é lugar de novidade, galera. E o bom é bom para tirar novidade. A gente tá aqui para isso. Manda ver. E aí, o que acontece? Inclusive, você falando, né, que eu estava conversando com um empresário, onde alguns estados começou a faltar gás. E aí ele falou que estava numa situação perrengue e tudo mais, porque estava faltando gás, eu fui e dei essa dica para ele. Assim, cara, inclusive, como você falou, eu partilho, né, pouco e tudo mais. E eu falei com ele, cara, você tem que entender que quem entrega gás, entrega muitos produtos, né? Que a logística do gás é muito complexa. Por mais que a pessoa ache, não, é só pegar o gás e entregar, não é assim, não é simples. Envolve outras questões em treinamento, segurança, estratégico como um todo, né? E aí, hoje, né, o grupo, ele atua, como eu falei, gás, água mineral, introduzindo pão de queijo, vai vir polpas de frutas aí, que eu entendi e meu nicho vai ser tudo a comodidade para a dona de casa, a comodidade para os lugares de Montes Claros. Você quer fazer uma reunião aqui, de última hora, você precisar de uma polpa, você precisar de um pão de queijo, você precisar do gás, essa solução para a dona de casa. Solução rápida, né? E quantos funcionários você tem hoje? Hoje é mais de 120 colaboradores, né? Que inclui nessa parte. Atuo também de maneira secundária, saindo fora do gás, que é academia de musculação, né? Academia de musculação. Sim. E tem a parte da indústria, né? Que é a indústria de galão, aquele galão de 20 litros, a gente está fabricando. O único do norte de Minas. O único a fabricar o galão de 20 litros. Próprio, isso. Caramba, olha, não sabia disso, que interessante. A Norte Pac, nós estamos aí a todo vapor. Norte Pac. Pac, tá. A gente abriu a indústria, né, de galão, e a ideia nossa era tornar 24 horas com 4 ou 5 meses. Com 3 dias a todo vapor, a procura assim, eu fabrico para mim e fabrico também para fontes de água mineral. E aí, as fontes ligando e tudo mais, porque realmente o galão nosso é muito diferenciado. Ele é aquele galão que você pode jogar mesmo. 30, 40 centímetros do chão, ele não quebra. A resistência... Caraca! A gente foi lá no sul entender qual que é o melhor galão que existe de água mineral no sul. A gente foi lá e entendeu a composição, pagou uma consultoria, né? O cara veio para aqui e assim, o galão, é apelidado aqui em Montes Claros, o galão de aço.
O galão de aço. Opa! Me lembra coisa boa aí, viu, gente? O galão de aço. Olha o meu cinegrafista aqui, que é cruzeirense, você viu, né? Galão de aço. Aí a galera deve estar aí, alguns cruzeirenses aí já tá... Opa, pera ainda. Gente, olha, deixa eu falar um negócio pra vocês, que interessante. Algumas coisas, sabe, Everton, que eu quero, assim, fantástico, né? É legal a gente conhecer essa história. Primeiro, ó, pra você ver, ele verificou aonde que estava o melhor, né, galão, estudou metodologia, trouxe para cá, implantou e já está colhendo frutos disso. Por isso que eu sempre falo com o empreendedor, a gente tem que buscar sempre aquilo de melhor, né? Sim. Sempre o que a gente pode, né? E você criou uma indústria que você me falou que com 3 dias o já estava pipocando, né? Devido à demanda, né? Olha o cheiro para a oportunidade que essa família tem. Seu pai e você, né, com sua mentalidade aí inovadora e tudo. E aí você falou de alguns pilares de sucesso, você falou da questão da entrega aí que é diferenciada, você falou da própria questão da comodidade, e eu imagino, né, eu queria que você colocasse algumas coisas do seu diferencial de atendimento também, porque atendimento no mercado de entrega não é fácil. Uma das coisas que eu falo muito, Everton, inclusive nas minhas palestras, nos meus treinamentos, é que às vezes o dono do restaurante vai lá, implanta a entrega, só que a comida chega fria, não chega no horário, chega lá, a pessoa atende mal, ou às vezes o telefone que você ligou para entrega não atende. E eu queria que você falasse para nós desta linha de atendimento seu. Você até começou a falar aí que você tem que dar muito treinamento para sua equipe e tudo. Como é que funciona isso, né? Se não me engano, você funciona 24 horas. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque funcionar tanto tempo assim não é fácil. Como é que você trabalha isso, o cliente, o consumidor esteja satisfeito, que a dona de casa ela está fazendo o almoço dela, o gás acaba ali 11 e pouquinho. Como é que você faz para a sua entrega não chegar lá às 6 horas da tarde, né? Como é que é isso? Como é que você consegue fazer esse pilar que faz com que o Noel Gás tenha uma boa referência na cidade? Então, ótima pergunta. Essa questão da entrega, né, como eu falei, desde lá atrás, com 2, 3, 4 anos de funcionamento do meu pai, que ele entendeu o que é entrega, né? Eu falo que hoje delivery, hoje, ainda mais depois da pandemia, né? é a cereja do bolo. Uhum. E nós, sempre respirando entrega, sempre respirando logística, né? Nós, cada vez mais, eu falo que a Noel Gás, eu tento, né? Trabalho incessantemente, eu vivo o negócio para sair na frente. Uhum. Né? Há 7, 8 meses agora, nós somos a única empresa de delivery de Montes Claros, a única, que tem 80% de entrega feita com veículo 100% elétrico, né? 100% elétrico? 100% elétrico. Caramba! E a ideia nossa até 2027 ficar 100% com essa frota totalmente elétrica. E o investimento, né, ele vai num todo, desde o treinamento da equipe, né, que hoje eu costumo falar que são 3 a 4 etapas, né, mais precisamente 4 etapas, desde o gás chegar na dona de casa. A dona de casa, você me pede o gás hoje, liga para o call center, cai em uma sala. Todo o atendimento nosso é concentrado, né, na central de vendas. Fez a venda, passou para o centralizador. Esse centralizador o time hoje é em torno de 5 pessoas que fica por conta dessa parte de logística de entrega, onde ali, obviamente, ela conta com um software, um dos melhores. Né? Então você tem um software, é isso que eu imaginei, eu falei, deve ter um sistema de roteirização muito bom, que é o software, legal isso. Sim, que a parte de software, que inclui a parte software junto com o GPS, em tempo real, de cada veículo, né, de espécie do Uber mesmo, qual está ali mais próximo, qual está disponível. Eu falo que e cada vez mais você tem que investir. Hoje, se meu motoqueiro está com a chave desligada, eu consigo perceber através do software. Se ele está rodando, eu consigo ver que ele está de verde, tudo mais, cheio de acompanhamentos, de monitoramento. Sim. E aí acontece ali, a centralizadora, né, dispara a entrega para ele, e aí ele vai aceita ou não, que possa ser que tenha algum problema, alguma situação atípica ali, ele aceita e em tempo real o cliente consegue acompanhar, né, se está entregando, quem é o motoqueiro, né? E cada vez mais a gente inova em relação, por exemplo, a única empresa
Eu falo que eu gosto muito de ser exclusivo, né? Isso é bacana. É cabeça de inovação mesmo. É um dos segredos, né? Um dos sucessos da Noel Gás. E para você ser único, você tem que cada vez mais pensar do lado do cliente, né? Isso. É comum, por mais que Montes Claros... Deixa eu repetir, para ser único, você tem que pensar, né? E tá ali do lado do cliente. Pensar com a cabeça de cliente, tá? Aguardem essa frase que ela é importante. Justamente. E aí, o que acontece? Por mais que Montes Claros, né, é uma cidade com muita segurança e tudo mais, mas a gente pensa muito na segurança. E a segurança, ela envolve não só a entrega, né? Envolve também o acesso. E uma das principais prestações de serviço que tem um conceito maior, fala que isso é o correio, né? E o correio, a prestação de serviço limita ali na porta da dona de casa. E nós adentramos, né? Não é qualquer pessoa que você chama para cozinha. Às vezes você tem um parente que você nunca levou na cozinha da sua casa. E por mais que tenha instalações, né? Geralmente ali no quintal, mas você adentra de fato a dona de casa. E com isso, a gente pensando no cliente, na segurança do cliente, hoje nós, ao você pedir um gás, a gente cria um código de segurança, onde o entregador, ao apertar o interfone, você pode, né? Não é o gás, que pode acontecer. Hoje não tem como, né? Nunca se sabe, é verdade. E aí a dona de casa, né? A gente pergunta, aí tem dona de casa, qual o código de segurança? Ele fala ali, um código de segurança que são de 5 a 6 dígitos. E ele fala ali, aí a dona de casa identifica de fato que ele é de Noel Gás. Ele é da Noel Olha, Gás. eu achei isso fantástico, sabe? Fantástico. Nós estamos numa época que a gente sabe que tem de tudo, né? Infelizmente, né, essas pessoas que querem roubar a residência, roubar a casa, já fez de profissional da CEMIG, de Copasa, de Correio, de tudo que entra na casa, né? E quando você cria isso, você pensar no cliente, na dona de casa, às vezes que está ali sozinha, né? Num código de segurança, eu achei isso, assim, fantástico, né? Esses dias a gente soube de um caso, né? Se não me engano foi em São Francisco, a dona, né? O pessoal entrou, se fingiu de uma empresa, entrou e né? Acabou fazendo, né? Uma atitude que não deveria com a mulher lá sozinha. Então, né? Não quero entrar nesse detalhe, mas só para vocês entenderem o quanto que isso é importante. Quando você está pensando na segurança do cliente, quer dizer, o esposo que sai de casa pode saber que a mulher pode pedir um gás, pode ser a babá que esteja ali com a criança, né? Então eu gostei muito disso, parabéns, viu? Achei fantástico esse pensamento seu de gerar segurança, né? Ou seja, você vai entrar na casa da pessoa, mas ali você sabe que é sua empresa, a dona de casa sabe que é sua empresa, que é seu entregador e que ela pode abrir sem medo com aquele código, né? Fantástico, nota 10. E aí, a todo momento, a Noel Gás, ela pensa no cliente, né? Igual você falou, de cada 10 clientes, 8 a 9 é geralmente a secretária, a dona de casa que está ali e tudo mais, e a gente tem que pensar cada vez mais, eu penso cada vez mais com pensamento, né? Às vezes, volta e meia, eu gosto muito também, um dos segredos da Noel Gás, que é escutar o colaborador, né? Você chega para o meu time ali de atendimento, as meninas, que isso faz sentido? Não, faz sentido, nossa, fantástico, é mais ou menos dessa maneira. Nós introduzimos agora também, que é a ligação dupla, né? O que é a ligação dupla? Às vezes a dona de casa, ela não compra o gás reserva, e essa é nova também. Esse dia até o jurídico da empresa falou, não, essa aí eu não sabia não, eu quero fazer essa instalação dupla. O que é a instalação dupla? Às vezes a dona de casa, eu falo que a gente pensa, né, desde adentrar a dona de casa, desde o treinamento com o meu time, mas como também a comodidade assim, a comodidade da dona de casa para nós é indiscutível, é inegociável. E aí o que nós desenvolvemos agora, que é a instalação dupla. O que instalação dupla é essa? Às vezes a dona de casa não compra o gás reserva, né? Às vezes tem 2 botijão que tem aquele negócio de instalar, tá vazando, não sabe instalar, aquele trauma. E realmente a dona de casa, ela tem que ter esse cuidado, tem que saber, né, quem é que ela tá comprando gás. Muitas das vezes tem alguns clientes, né, que quem você compra gás? Eu nem sei, eu pego o telefone e ligo. Não é por esses caminhos, né? É um negócio muito delicado, como eu falei, tá entrando na sua casa. E aí nós pensamos isso, nós tá trabalhando cada vez mais a ligação dupla. O que é ligação dupla é essa? Onde o gás fica instalado, ele é autorizado pelo Inmetro, de uma só vez, aí o gás acabou, a dona de casa fecha, né, aquele regulador ali, e abre, ou seja, os 2 gases ficam instalados de uma só vez.
Aí tem a oportunidade, né, dela pedir com mais tempo, o esposo dela estando em casa, ela pede para substituir aquele gás que ficou vazio. E é o que minha avó fala, né? No desando o bolo. Porque ali você tem dois gás. Legal, cara. Então quer dizer que para isso, se tiver alguém assistindo em casa aqui, o que aquela pessoa precisa fazer para isso? Para ter essa ligação dupla? Precisa comprar, pelo que eu entendi, algum outro equipamento ou não? Você chega com o segundo gás, você mesmo instala tudo ali para ela e você faz com que a ligação dupla já funcione? Sim. A Noelgás, por pensar cada vez mais na comodidade, nós até, né, através da diretoria, nós desenhamos esse projeto e hoje a gente não cobra nada para a instalação dessa ligação dupla. O cliente hoje que ele tem um vasilhame, geralmente a maioria das residências hoje tem um outro vasilhame, né? Sim. Aí ela precisa fazer um investimento só na parte do registro e da mangueira e meu time constantemente treinado para essa instalação. Ele faz a instalação sem custo nenhum e a dona de casa tem essa comodidade, né? Quer dizer que ela tá ali perto de fazer o almoço dela, né? Sim. Aí um gás acaba e o outro funciona normalmente? Normalmente. E como é que ela sabe que um acabou? Aí o que acontece? O padrão é o quê? Você deixou. O gás acabou, você viu que o gás está sem, né? Que foi, ela percebe que o gás acabou, está sem gás. Aí ela vai fechar o registro e abrir o outro. Aí então, o negócio funcionou. Não precisa instalação nem nada, só continua o almoço. Continua o almoço. E aí ela pede o outro. Justamente. Ah, pai, eu quero um negócio desse lá pra casa, viu? Terminar aqui, pode mandar lá pra casa, que eu quero esse trem, viu? Gostei desse negócio, viu? Que chegar lá em casa, a empregada chega e fala, seu Gregório, o gás acabou, né? Tive que pedir e tal. Gente, esse negócio é bacana. Eu tô vendo alguns pilares de sucesso do seu negócio, quero te parabenizar, assim, muito interessantes, né? A gente que conhece um pouco de entrega, eu trabalhei 7 anos na Ambev, mais 3 no Café Letícia, trabalhamos com consultoria nessa área, a gente vê que a entrega hoje, né, você tem que ter tecnologia, tem que ter atendimento, né, tem que ter inovação, e você está trazendo pontos aqui que eu tenho certeza que quem está nos assistindo está admirando mais ainda e está chamando muita atenção. Uma das coisas que nem sempre é fácil, eu também lido com isso, treinamentos de call center, de equipes de call center, é um padrão de atendimento de call center, é aquele call center que consegue entregar bem, que consegue atender bem, consegue dar um bom encaminhamento, até mesmo, né, às vezes para o cliente, né, você tem um trabalho de treinamento com essa equipe de call center, tem um padrão, como é que você faz para manter essa equipe motivada e você trabalha 24 horas, estou certo? Sim, e até fazer a colocação no início, questão de logística mesmo e capacitação e seleção, um pouco novidade, né? Na realidade, a gente introduziu há 2 meses aqui atrás, a gente diminuiu nossa carga horária de funcionamento, questão humanitária também, que eu vi que realmente, né, meu time estava sentindo sobrecarregado. Muito cansado. Processo seletivo ainda mais dificultoso, né? Tendo em vista essa entrega. E por isso que nós decidimos, até através disso, não cobrar instalação dupla. Que ali a gente quer treinar e mostrar para o nosso cliente que tem a opção dele não ficar na mão. Né? Que muitos, como eu falei, às vezes não só a dona de casa, mas tem o dono, o pastor ali da casa, e eu falo assim, cara, eu não gosto de mexer muito com gás, que esse negócio é muito sério, é muito perigoso, e realmente é. E aí tem a instalação dupla, onde a gente decidiu não cobrar essa instalação justamente para treinar nossos clientes a não ficar refém do 24 horas. Que legal! E aí hoje nós atendemos, funcionamos 18 horas durante o dia, né? Onde o horário ali das 11 horas da noite, desculpa, às 23 até às 6 da manhã a gente encerra nossas atividades. Que legal. E aí você pensou, que você falou no colaborador, né, em questão humanitária, questão de saúde. E de segurança, uma série de coisas. Muito legal isso, mas é um horário de funcionamento bem extenso ainda, né? Sábado e domingo funciona assim também? Sábado e domingo. Rapaz, é um horário bem extenso, né? E aí me diga, e aí eu falando do call center, como é que é isso? Porque call center não é fácil você manter um bom call center, né? Você trabalha com treinamento, tem meta para a equipe, tem incentivo. Como é que você faz para manter essa galera toda sua, os entregadores, né? Manter o entregador motivado ali, atendendo bem o cliente. Esse é um grande desafio de gestão de pessoas. Sim. Então, um desafio de fato, né? Mas cada vez mais eu acredito que isso é uma palavra que resume a empresa mais nesse momento, é energia, né? Eu acredito que a energia, ela
você tem energia, não tem conversa, né? O time respira e por aí vai. E a gente tem um lema lá na empresa que a empresa é reflexo do dono, os líderes são reflexo da equipe, o resultado é responsabilidade de todos, né? Que eu falo também que eles são intraempreendedores. O que é o intraempreendedores? Ali eles estão empreendendo. Eu costumo falar para eles que eles não trabalham para mim, eles trabalham para eles, em prol do sonho deles. E ali eu tô sendo, né, na realidade, só uma ponte entre onde que ele tá e o sonho dele. E aí eu falo com eles, tem um papo reto mesmo. Quem tá para realmente fazer um negócio acontecer, mudar o ponteiro. Eu tenho um papo, eu falo assim que eu sou muito bom, eu sou um cara, mas assim, eu sou muito, o pessoal fala... Firme, você é firme. O pessoal fala muito comigo, né, que tem um cunhado minha mesmo que fala com minha esposa, não trabalho para ele não, porque ele é muito exigente, tem que ser, né, óbvio, né, com muita humanidade, com muito escutar, aprender, né, que eu sempre falo com eles, eu tô para aprender com todos. Mas você tem que exigir, senão você não chega no padrão de qualidade alto. Sim, justamente. E assim, eu falo que eu mudei muito e eu levo muito a sério no cliente. Eu acredito que o segredo é esse, né? Esses tempos eu estava lembrando do Everton passado, eu já cheguei, eu vou até revelar aquele segredo. Pode, vai lá. Aqui é lugar de revelação. Eu já cheguei a quebrar uma porta, dando porrada, você acredita? Cara. O quanto que eu levo o cliente a sério, né? O cliente, na ocasião, o cliente ligou, pediu um gás, naquela época eu fazia atendimento, fazia entrega, eu era, digamos, eu só mudava de nome, ó, seu João tá indo entregar, ia lá, seu João que entregava e por aí vai. E aí eu falei com meu irmão, falei com ele, o cliente ligou, pediu gás, eu não encontrei um endereço, e eu vou ter que sair para fazer uma outra entrega. Se o cliente cobrar, você pega o endereço certinho, pega o telefone, na época não tinha um software. Hoje até a gravação é escutada, né? Você me liga, tem tudo gravado e tudo mais. E aí meu irmão, não, beleza. Aí eu fui lá fazendo entrega, na hora que eu cheguei, ele falou assim, o cliente ligou pedindo, cobrando gás. Eu falei, e aí, qual o endereço que é? Pegou o número certinho. Ele, moço, ligou cobrando gás. Moço, você não tem noção, não. Aí eu fui, o que mais estava próximo assim, de mim era uma porta, e eu sentei porrada nessa porta, foi incrível, assim, tudo assim, aquela explosão, né, que hoje, graças a Deus, sou um outro gestor. Hoje eu coloco mais reflito mais, converso, respiro e tudo mais, que é o autoconhecimento, né? Sim. Aí eu me conheci, não, é dessa maneira, e eu entendi também que o segredo é trabalhar de maneira prévia, trabalhar de maneira, né, que antigamente eu colocava colaborador, hoje não, tem mais processo, tem mais padrão. Estou investindo cada vez mais em metodologia, em mentoria, né? Hoje eu falo que você paga um preço muito grande de ser referência igual ao Montes Claros, né? Em Minas nós tá entre o terceiro e o quarto, e em Montes Claros nós somos o primeiro que mais vende gás consumidor final. E aí acaba que você entre aspas, fica sem referência aqui em Montes Claros. Aí o que eu faço? Eu tenho aí eu investi numa mentoria recente agora, que eu vou todo mês em São Paulo, né, aprender com os melhores. Eles não são só do segmento de gás, mas ali você tem uma mentoria ali de maneira absurda mesmo. E com isso tá assim, colocando a Noel Gás em outro patamar. Porque a sua mentalidade, ela se abre, né? Sim. Você consegue ver coisas que antes talvez você não via se você ficar preso ao negócio ali. Eu acho isso fantástico, Everton, você está falando, porque o empresário precisa valorizar, sim, a mentoria, né? Você falou da consultoria, né? Eu também que trabalho com isso, de como que é importante valorizar. E eu digo uma coisa, você falou algo que eu sempre repito, sabe? Muito legal, que é dizer o seguinte, a empresa é a sua cara, é a cara do dono. Né? Então eu brinco com o empreendedor, se você não está gostando de algo, olha para você, vê se não é você que precisa mudar primeiro para que aquilo mude, né? Porque às vezes o seu colaborador não está fazendo aquilo, né? Mas será que você está fazendo? Você tá defendendo aquilo ali? Então, a empresa de fato é a cara do dono. Você pode olhar que tem muito a ver com aquilo que o dono acredita, para a direção que ele dá, como o barco, justamente, né? Quem dá a direção ali, né? Então é importante estar atento a isso daí e de fato, né, olhar e falar assim, opa, o que eu preciso mexer e mudar no meu negócio? E eu te perguntei, a rotatividade é alta? Como é que você faz para motivar, para incentivar essa equipe? Também, assim, por um lado, tem algum programa de meta, de incentivo? Como é que é? Porque o entregador tá ali feliz, né? 10 horas da noite e tal, não é fácil, né? Quer dizer, tem que ter garra mesmo, energia, para que a coisa ande. Certo. Então, eu tenho trabalhado cada vez mais a questão
Tem o plano de carreira, né? Que a gente está cada vez mais desenhando e moldando e lapidando ele. Tem a parte da comissão também. Mas assim, o que eu entendi também? Que para um colaborador, ele ser bom, ele tem que ser bom na vida dele, pessoal. Ele tem que ser resolvido pessoalmente. Né? Não tem como... quando você fala aí a questão da empresa ser reflexo do líder, né? E eu introduzi isso há pouco tempo, vamos colocar assim. Mas eu não tinha essa visão, não. Eu falei, não tem que ser assim, não. Eu só tô pagando em dia, eu só tô fazendo o negócio acontecer, ó. E hoje não. Né? Eu entendi que eu tinha que transformar, mudar a minha maneira de pensar. Eu tive que melhorar como pessoa, como ser humano Everton, para que assim, né, eu tornasse um líder melhor e por aí vai. E hoje eu falo que no processo seletivo, né, a Letícia, do RH, eu tenho falado com ela justamente isso. E aí, quem esse cara é? Eu não quero saber, primeiro, se você tem experiência com entrega, eu não tenho experiência que ele já rodou de Uber, eu não quero saber se a atendente ela já trabalhou no call center, já trabalhou... Não. Eu quero saber quem é a pessoa dela, entendeu? Ela tem sonho? Como é que é? Ela entende que ela sempre tem que estar... eu falo que não tem como a pessoa hoje ser bom na vida profissional e na vida pessoal, ela... Né, ser algo que tá lá desleixado. Tem um lema que eu uso na minha empresa, né, que eu aprendi com o mentor, que ele fala que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Ou seja, o CPF tem que estar forte, tem que estar bom, para o CNPJ estar forte. Né? A mesma coisa, a prestadora de serviço, né? a intraempreendedora, né? Ainda que são CLTs. Ela tem que estar com o CPF forte para ela estar com o profissional dela entregando e por aí vai. Recentemente, semana passada, eu tinha uma colaboradora, eu invisto muito no colaborador, né? E aí eu ia fazer um investimento nessa colaboradora em torno aí de uns 17 a 18 mil reais, né? Setor fiscal. E aí ela tá passando por um problema, questão de saúde e tudo mais. Ela, não, eu vou. Eu falei assim, não, moço, cuida de você primeiro, faz tudo o que você tem que fazer, pega a licença na empresa. Esse curso ele vai ser replicado lá setembro, outubro, mas eu preciso você estar bem. Hoje eu tenho essa consciência. Antigamente não, o colaborador topava e estava à disposição, vai. Hoje não. Né? Hoje eu entendo que ele tem que estar bem psicologicamente, ele tem que estar bem resolvido pessoalmente, pelo transbordar, né, que é o lema nosso da empresa lá, que é o transbordar, que é a papergia, né, que é a troca de energia, para ela transbordar na vida dela profissional. Cara, que bacana. Eu gosto sempre, né? Eu tenho uma frase do meu curso de liderança que eu digo, ninguém pode ser líder dos outros se antes não é líder de si mesmo. Que é exatamente o que você falou aí, né, na prática, que você vive, né? Eu mudei, né? Eu busquei, que eu sabia que eu precisava me desenvolver, precisava ser líder de mim mesmo para poder liderar outra. A mesma coisa, o profissional de alta performance da sua empresa, ele precisa estar bem, né? Sua saúde, vem hoje as questões de saúde mental e tudo, porque ele não é uma máquina, né? Ele é um ser humano, né? Que tem sentimentos, que tem pensamentos. Muito legal. Cara, o mercado de gás é altamente concorrido, porque vende gás, né? O supermercado vende, a farmácia vende, outros clientes vendem, tem as distribuidoras, que é uma guerra danada, né? Não sei como está o mercado de gás hoje, se já concentrou mais, mas me fala, né? Esses pilares fazem, você consegue, pelo que eu vi, né, e pelo seu crescimento, você consegue ter coisas muito fortes no seu negócio, né, para concorrer, porque é um mercado concorrido, eu tô certo? Justo, demais. A concorrência ela é muito acirrada, inclusive teve um evento que eu fui em Costa de Sauípe, na Bahia, e aí chegou um ponto, né, do próprio Senado e o CAD, que controla, né, o monopólio e tudo mais, intervir o quanto que o mercado, ele é muito, ao mesmo tempo que tem uma concorrência muito forte, ele é muito homogêneo. Homogêneo de maneira que, se você é o primeiro, entre as companhias, né, dificilmente você torna segundo e não volta para o primeiro. É muito uma guerra de braço mesmo. Entendi. Né? E com isso, a mesma coisa, essa questão dos postos, né, aqui em Montes Claros, que cada vez mais eu falo que por a Noel Gás inovar muito, graças a Deus eu estou muito à frente, né? Eu falo com toda humildade, tem que reconhecer que é sobre o que eu dedico no meu negócio, né? Que eu respiro, por mais que eu tenha outro segmento. Eu falo que de segunda a sexta você pode ir lá, que eu tô lá com a farda Noel Gás, eu tenho muito orgulho. E aí, com isso, naturalmente, eu estou um pouco bem mais à frente, né? Do segundo colocado, vamos colocar aqui em Montes Claros. Mas você não pode parar.
Senão você, de fato, né, é engolido ali pela concorrência e tudo mais, porque se trata de petróleo, né? De energia, que é o GLP, gás liquefeito de petróleo. E com isso, naturalmente, faz com que a gente busque incessantemente. É tanto que, por mais que eu estou bem mais à frente, sempre liderando aqui em Montes Claros, eu estou em São Paulo, procurando inovação, procurando como eu encantar mais meu cliente, que para mim é inegociável. Diariamente, né, conquistar e encantar nossos clientes. Diariamente, né? Você falou 2 vezes, isso é inegociável, né? Eu tenho que encantar o meu cliente, estou buscando inovação, muito legal isso. Quanto que é importante isso para o seu negócio, né? E você se preocupa em encantar o seu cliente, né? Em fazer a diferença? Gente, que entrevista bacana, quero parabenizar aí Everton, a Noel Gás, a equipe da Noel Gás pelo trabalho, pela evolução, que entrevista que eu tenho certeza que vai repercutir positivamente e vai ajudar muito você que está assistindo. Queria que você deixasse aí sua mensagem final, o que você diria para os empreendedores de uma maneira geral, o que você gostaria de deixar assim para eles, né? Assim, o que é sua palavra para os empreendedores que estão te ouvindo? Então, a responsabilidade. Opa! Joguei a bola. É isso aí. O que acontece? Eu costumo falar, né, que quanto maior meu sonho, mais sonhos menores cabem dentro do meu, né? E, na realidade, eu sou líder em Montes Claros, né? Quero ser líder, quero ser o número 1 de Minas Gerais, e assim no Brasil e por aí vai. E assim, por isso que eu falo, é você amar o que você faz e ser imparável. Tudo, né, a visão que Deus me colocou, nos coloca, é a visão sua. Você que é empreendedor, você tem que fazer acontecer. E óbvio que tem um preço muito caro a se pagar, mas se você tem o propósito, se você tem a visão, tem um sonho, cara, é só acreditar e arregaçar as mangas, pagar o preço e fazer que o resultado venha, né? Vem o mais rápido possível. Você pode ter certeza que o resultado ele é constante. Cara, que bacana. Então fica aí esse exemplo, né? Essa empresa de sucesso que é a Noel Gás, que é do Pódio. Você aqui, a gente fala no Pódio, você já lembra da caneca do Jô, né? Aqui tem a caneca do Pódio, do Greg, um mentor, tá? Esse é o Greg, o nosso bonequinho. Esse copo é seu a partir de agora, né? Passa seu. E o seu troféu, né? Que a gente sempre dá de brinde, de presente aqui, né? O troféu do Pódio, né? Porque é uma empresa que está no Pódio e olha a ousadia dele, ele quer ser o primeiro de Minas e vai chegar lá, né? Se contar com a Montes Claros, você vai chegar lá. Olha, muito legal isso, né? E eu quero te agradecer por ter vindo, por ter trazido a sua história, o seu legado, tudo que você está construindo, né? Quanto Noel Gás, isso nos faz admirar mais ainda essa empresa de sucesso aqui da nossa região, né? E saber que ela está entre os destaques de Minas ainda nos faz admirar mais, né? Que são empresas que realmente fazem acontecer. E você, né? O seu pai, né? O Noel, você, a equipe sua lá, todo mundo está de parabéns. E eu quero, né, deixar aí o meu agradecimento. Deus continue abençoando você, sua família, o seu negócio, né? Deus continue providenciando aí, que você continue dando saltos e passos, né? Porque nós estamos vendo aí que, de fato, né? Quem se preocupa com o cliente, quem se preocupa com o outro, né? Realmente é o passo para crescer, para evoluir, para continuar no caminho do sucesso. Eu que agradeço demais. Muito obrigado mesmo por essa abertura incrível, né? Como eu falei desde o início, fico muito lisonjeado, queria a oportunidade de agradecer primeiramente a Deus, né, por ter me colocado até aqui. Segundo, minha família, né, que tem sido um apoio para mim e tudo mais. E todo o meu time da Noel Gás, que assim, cada vez mais tem me surpreendido, né? Por mais o que eu aprendi, não tem como você exigir de algo ou de alguma pessoa que você não entende que ela dá resultado. E minha equipe, cada vez mais, estou exigindo, cada vez mais e mais ela está entregando, e a gente está no caminho, né, corretíssimo. E logo, logo, mais breve possível, primeiro de Minas, e vamos tacar aí no Brasil. Opa, que show de bola! Esse cara tem muita energia, Everton, você tem muita energia, muito foco. Cara, vai chegar lá sim, e assim que chegar, nós vamos trazer pra cá. De novo. Aí ele tem direito a outro pódio, porque já chegou, né? Menino. Nós vamos continuando. Ó, parabéns, muito obrigado. E você sabe, aqui você está no pódio, no nosso canal do YouTube, Gregório Ventura Palestrante, pode nos ouvir pelo Spotify, né? Gregório Ventura Palestrante. Nos acompanhe nas redes sociais, sempre Gregório Ventura Palestrante, também no nosso site, Gregório Ventura Palestrante. Tamo junto, vamos em frente, porque aqui vocês sempre está no pódio.